Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, sou a professora Adriane Cerejo. Seja bem-vindo ao segundo módulo de cursos de mini jardins. Neste módulo, vamos falar sobre drenagem, substrato e acabamento. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Sobre drenagem, a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte de drenagem, mesmo o vaso tendo furo ou não, tá? Num vaso que não tenha furo é importante porque caso a pessoa molhe errado, aquele mini jardim, vai ter um reservatório de água ali, então ela não vai entrar em contato com as raízes e elas não vão apodrecer, tá? E no vaso com furo é importante para poder a água escoar, certo? Para que ela se desenvolva melhor, a planta. Então, como exemplo de drenagem, a gente pode ter aqui as cascas de pinos, a gente consegue encontrar ela de vários tamanhos, a casca. Essa menorzinha é interessante para quando a gente tem um vaso pequeno, raso, né? Então a gente coloca eles que não ocupam tanto espaço, casca de pinos. A gente tem também os pedriscos, né? Esse aqui é uma areia de fundo de poço, mas a gente consegue encontrar eles maiores, uma gramatura maior. A gente tem também um material que dá para a gente reciclar, vaso quebrado, telha quebrada que sobra de construção, que a gente consegue encontrar na rua mesmo. A gente quebra, né, e serve como drenagem. Outro material também reciclável são as bandejas de presunto, de queijo. Então, a gente consegue cortar ali com a tesoura, com a mão mesmo. A gente quer trazer a criançada para participar também da elaboração do mini jardim. Então, já passa essa ideia, né, de reciclar materiais. Outro material também interessante é a argila expandida. Ela é um material inerte, um material mais leve. E a gente consegue, se for um mini jardim mais alto, né, um vaso maior, a gente consegue até ganhar mais espaço com essa argila, colocando uma camada um pouquinho maior da drenagem. E há outros materiais que vocês podem utilizar com esse fim de drenagem. No caso, entre a drenagem e o substrato, é bom a gente ter uma camada que separe os dois, que no caso a gente pode usar o papel toalha, né? Pode usar jornal, pode usar TNT, essas toalhinhas de limpeza, que também é um TNT. Para que é importante essa camada limitando um substrato da drenagem? Para que, à medida que a gente for regando aquele substrato, a areia não vá caindo entre a drenagem e acabe obstruindo os furos do vaso, tá? E é importante que a gente mantenha essa separação, certo? Sobre o substrato. Se for um mini jardim de meia sombra, vai ser plantas de meia sombra, plantas que requer mais umidade no substrato e nas suas folhas, certo? Então, a gente tem que pensar no substrato que tenha mais matéria orgânica, né, que retenha mais umidade, como que a gente pode utilizar humus de minhoca, substrato já pronto para floreira, para flores, substrato para samambaia, a gente já consegue essas fórmulas já prontas para venda no mercado. Então, é importante observar essa questão, né? Adubo de palmeira a gente pode também introduzir no substrato, palha, algo assim que retenha a umidade mesmo. No caso, se for para cactos suculentas, precisa ser um substrato mais aerado, um substrato mais leve, que a água entra e saia logo, certo? Então, a gente pode introduzir nesse substrato, misturar casca de arroz carbonizado, carvão triturado, um carvão que não seja resto de churrasco, para que não tenha sal ali e acabe prejudicando as plantas. Perlita, que é esse material aqui, ele é bem levinho, parece um isopor. Ele consegue deixar o substrato bem poroso, certo? Que é o que a gente quer para cactos suculentas. Outro material que a gente pode também, o pedrisco, né? Ele também deixa o substrato também bem soltinho, areia de construção, evitar areia de mar, porque vai ter sal ali naquela areia e vai fazer mal para as plantas.
Então, é muito, muito importante focar nesse substrato, até porque o substrato vai ser a base ali da planta, né? Ela vai ter um crescimento bem saudável se o substrato estiver bem preparado, bem formulado para o seu desenvolvimento. Sobre o acabamento. O acabamento, como o próprio nome já diz, é lá no finalzinho, quando a gente já tiver feito o mini jardim, feito o plantio das mudas, é o detalhe, né? É o que vai valorizar o seu produto. Então, dependendo da criatividade, da disponibilidade dos materiais que você tiver na sua região, né, ali no momento, a gente pode encontrar várias opções de acabamento. A gente tem as miniaturas, né, de cogumelo, de bichinhos, crianças adoram isso aqui, né? Então, se for um mini jardim para uma criança, é interessante a gente trabalhar bastante cor, certo? Conchas, se você está ali caminhando pela praia, encontra alguma concha, algum pedaço de tronco, de mangue, né? A gente já pode utilizar esses materiais para esse fim. Outros materiais naturais que a gente consegue encontrar, cápsula de semente, né? Isso aqui é de axixá, tem formato de coração, e a gente pode estar utilizando para fazer esse acabamento mais natural. Tem as cascas de pinos, né? Que a gente consegue encontrar de vários tamanhos. A gente pode utilizar para fazer esse acabamento mais rústico. É legal para planta de meia sombra, né, que é ambiente de floresta, então a gente trabalha esses materiais de madeira, fica bem, muito bonito. Tem também as pedras, seixo de rio ou pedra colorida, tá ali passeando no rio, né, no interior a gente consegue encontrar pedras de várias cores, vários formatos, a gente pode trazer para fazer esse mini jardim. Tem as sementes, a gente pode trabalhar uma coisa bem interessante que é o olfato, né? Surpreender o seu cliente, vai entregar um jardim, ele já sente aquele aroma, já fica intrigado para saber o que foi que a gente utilizou, né? E além de surpreender o cliente, pode ter uma função ali de repelente de insetos, né? Então a gente tem aqui o anis estrelado, ele tem esse formato assim de estrela, né? E ele fica muito, muito bonito. Tem erva doce, que a gente pode utilizar também no mini jardim. Tem a camomila, né, aquela que a gente usa muito para chá, certo? Que é a florzinha amarelinha. Cravo também a gente pode usar, canela em pau, a gente pode colocar ali no cantinho do mini jardim, fica muito... Quando a gente rega, né, exala aquele perfume. É uma coisa muito, muito legal. Outro material que a gente consegue encontrar, o musgo desidratado, tá? A gente consegue encontrar nessa cor, uma cor mais verde. Tem também esse musgo aqui artificial, que ele é como se fosse um plástico, mas dá uma cor bem intensa, fica um contraste de cores muito bonito, certo? E é isso, é o que vocês encontrarem no mercado, tá ali numa caminhada, encontra alguma coisa interessante, sementinhas, né, sementes coloridas, até o café, a gente pode utilizar o grão do café para fazer esse acabamento no mini jardim, uma coisa muito bonita. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail. Bons estudos! Olá novamente, sou a professora Adriane Cerejo e este é o terceiro módulo do curso de Mini Jardins. Vamos falar sobre montagem de mini jardins. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Bom, agora vamos falar sobre o passo a passo, certo? Que seria, a gente vai escolher aqui plantas de meia sombra, né? Para a gente poder fazer o mini jardim. E utilizando um vaso de cerâmica esmaltado, pintado e quebrado, tá? Por alguma ocasião, algum motivo quebrou, a gente tem como reutilizar, fica bonito, a gente pode utilizar uma planta caindo para poder aproveitar essa abertura aqui, tá? A gente lixou um pouquinho para dar um melhor acabamento nessa parte, ficar um pouquinho mais lisinho, certo? Então, a primeira etapa, como eu já havia dito, a gente
É importante também preparar o local, né, utilizando um prato de vaso mesmo, de plástico grande, né, para poder a gente trabalhar aqui dentro do prato e até evitar um pouco de sujeira, melhor organização do espaço do momento da montagem, tá? Algumas ferramentas que a gente pode trabalhar, até colher mesmo, um pazinho de jardinagem pequena, pinça, porque às vezes a gente não consegue ou quer tirar alguma folha, algum detalhezinho que a mão não chegue lá no local, até para a gente conseguir fazer da melhor forma. Isso aqui é uma espátulazinha de metal, a gente consegue encontrar para justamente comprida, né, a gente poder ter uma melhor acesso. Pincel para poder a gente limpar, finalizar o mini jardim, né, a limpeza do vaso. Copo, um vasinho, para poder a gente retirar o substrato e colocar no vaso. São detalhes, são instrumentos que ao longo da prática a gente vai vendo o que a gente precisa e o que não precisa. E coisas que tem em casa mesmo a gente consegue adaptar e utilizar para esses fins. E legal uma tesoura também para poder a gente fazer a limpeza das plantas, né? A gente tem que botar no mini jardim plantas saudáveis, bom aspecto, para poder passar aquela imagem melhor para o cliente que vai receber um melhor produto, que é isso que a gente quer, qualidade, fornecer qualidade. Então, a gente começa com a drenagem, tá? O vaso já está envernizado, já está bem tratado. E a gente pode utilizar aqui a casca de pinos, certo? Então, a gente começa colocando a camada de drenagem. Pode ser 2 dedos de camada aqui. Certo? A gente colocou a casca. Mais ou menos aqui assim, de casca, tá? Vou colocar um pouquinho mais para dar uma altura. E aí, logo depois da drenagem, como eu já havia dito, a gente bota uma TNT ou papel toalha para poder delimitar. É importante colocar para não ficar aparecendo. Como esse aqui tem essa abertura, então só ter cuidado, tá? Foi colocado. Como aqui tem essa abertura e o vaso ficou um pouquinho mais raso, então a gente pode começar colocando a planta para ver a questão da altura, né? E fica legal a gente definir uma frente para o vaso, né? Como aqui tem a palavra amor, então a gente pode botar essa aqui como a frente do vaso e trabalhar plantas mais altas aqui atrás, né? Seguindo aquela lógica do que um jardim, na verdade, que são os estratos, né? Plantas mais altas, médias e forração, a rasteira. Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. O que a gente tem aqui de mais alto, né? A gente tem aqui o antúrio, que é aquela flor, né, própria para meia sombra. Então, a gente vai trabalhar ele atrás, o ponto mais alto do mini jardim. Ó, tá vendo que essa folha aqui tá muito alta? A gente pode até retirar essa folha para evidenciar as flores, né? Então, a gente vem bem aqui embaixo, né? A gente pode até tirar essa também, para poder ficar evidente as flores. Não tem problema nenhum. E aqui a gente consegue dar um efeito melhor. Depois a gente tem aqui essa begônia, muito bonita, com esse centro rosado, né? E a folhagem verso vermelho, combina com o vermelho do antúrio, tá? Interessante que as flores dessa begônia é comestível, né? Então a gente já trabalhou outro sentido aí, o paladar, além do olfato que eu havia dito, né? Então a gente vem aqui. Vou botar aqui fora. Esse prato é bom porque a gente vai retirando a planta e cai logo aqui dentro. Então a gente vem fazendo limpeza. Viu que tem muito substrato para o tamanho do vaso, a gente vem, faz um cafuné. É importante não agredir tantas raízes. Aqui, se eu quisesse, eu poderia dividir a begônia. Aqui tem 3 mudinhas. Mas eu vou colocar ela inteira mesmo para criar um volume maior. Então, a gente vem aqui. Tenta acomodar da melhor maneira possível para abraçar o antúrio aqui e a lateral do vaso. Viu que ficou muito cheio de folha? A gente pode reduzir um pouco.
tá? Para ter espaço para as outras plantas que a gente for usar. Outra dica legal de economia de custo é utilizar o próprio substrato que veio já nas mudas. Como ele já vem do produtor, já é um substrato de qualidade, a gente pode sem problema utilizar no mini jardim, já reduz custo aí. Então, a gente vai colocar o próprio substrato da begônia para preencher. Preencher os vazios. Ó, aqui a gente pode utilizar aquela ferramenta que eu mostrei para ir descendo o substrato, ocupando todo o espaço. Pode dar uma leve sacudida para melhor assentar. Tá? Aqui a gente tem também a havaianinha, olha o contraste de verde que vai dar na folhagem da begônia, né? Então a gente já aproveita ela. A ideia é de aproveitar essa caída, essa quebra, com algo pendente. Esse aqui é um filodendro. O crescimento dele é mesmo criando aquela rama, então a gente pode aproveitar ele bem aqui onde quebrou o vaso, a gente pode utilizar ele para ele cair, tá? Ó, como a samambaia, ela tem um substrato bem mesmo úmido. E aí, só acomodar ela. Fica a opção. Outra opção que poderia ser também no lugar do filodendro seria as fitônias, né? Que ela ia dar um acabamentozinho aqui também, assim, ó. Então, a gente pode trabalhar até com 2 fitônias e um filodendro. Não tem problema. Vamos logo acomodar ele aqui. A gente pode utilizar esse aqui, um palho de churrasco também serve, para poder abrir o buraco para acomodar as raízes no vaso. Precisou de substrato. Vou dar uma leve. Tá? Posicionamos aqui e finalizamos com as fitônias. Tem, ó, se tiver isso, a gente pode ou cortar ou fazer um coquezinho na raiz para evitar cortar. Então, e agora a fase do acabamento, né, de finalizar, a gente pode vir com o pincel, né, limpar o que sujou aqui no vaso. A gente vai analisando direitinho se tá tudo acomodado. E a parte do acabamento, a gente pode utilizar o musgo,
que ele consegue esconder essa parte de terra que ficou exposta. A gente pode vir aqui, deixar algo assim aparente, que também dá um... Até nessa parte que tem abertura, a gente consegue segurar um pouco mais a terra com ele mesmo. Aí, temos um mini jardim, né, bem rápido. A gente consegue esse contraste de cores, de forma. A gente tem a samambainha, que é uma folhinha mais comprida, mais delicada, com a folha mais redonda, maior, da begônia, né? Tem a questão do verde. E é isso. Aqui temos um mini jardim de meia sombra. A questão da rega, né? Como havia dito, molhar a samambaia aqui, pode vir com pulverizador e regar ela e o anturo. Já a begônia já molha só mesmo aqui embaixo, né? Posicionando no substrato para evitar que a folha queime. A fitônia também gosta de água na folhinha, né? Ela vai ficar aqui embaixo. O filodeno também, então já cria um ambiente que elas gostam. Bom, agora será um mini jardim feito numa cesta indígena. Essa bolsa aqui feita por indígenas, muito bonita, tá? Um tratamento que a gente tem que fazer nela, quem quiser, pode ser o verniz, né? A gente consegue ter uma maior durabilidade dela impermeabilizando com verniz, certo? Uma outra dica legal, como ela é vazada, né, em todos os, na lateral, embaixo, seria bom a gente forrar com vaso, com plástico, né, de preferência transparente, para que fique menos visível, e forrar ela mesmo antes da gente colocar a drenagem, substrato e tudo mais, tá? Então a gente já colocou aqui o plástico nela toda, certo? O segundo passo é a drenagem, né, aquela coisa, mesmo que não tenha furo, é bom a gente deixar um local ali para, caso molhe demais, a água possa ficar longe das raízes. Então a gente vai colocar aqui o pedrisco. Como a bolsa é funda, é bom a gente colocar uma camada considerada de drenagem para dar uma altura. Aqui poderia ser utilizada a argila expandida, que é maior, né? A gente consegue usar menos material e ocupar maior espaço. A gente pode também pensar isso em relação ao custo. Colocamos aqui a areia, o pedriscozinho no fundo, tá? Acho que mais ou menos aqui assim a quantidade. E aí depois vem o substrato. Aqui temos o substrato bem aerado, tá? O substrato adequado para suculentas e cactos. Aqui tem até isopor, né? A gente consegue casca de arroz, carvão, um substrato bem mesmo poroso, certo? Bem leve. A gente vem, acrescenta o substrato. A gente faz uma caminha para as plantas. Não se preocupe em sujar, que no final, na hora do acabamento, a gente passa o pincel para poder, né, a gente dá uma leve sacudida, certo? E aí a gente vem na escolha das plantas. A frente da bolsa a gente pode trabalhar ela assim, ou de lado, tanto faz. Aqui a gente vai trabalhar ela assim, então a frente será essa da bolsa, tá? Do mini jardim. E aqui atrás a gente vai trabalhar as plantas mais altas, certo? Outra opção também que a gente poderia fazer é trabalhando aqui, daqui a mais alta e iria baixando, né, as alturas das plantas. A gente pode até, às vezes vem pedriscozinho, como a gente precisa dessas pedriscos no substrato, não tem problema nenhum a gente descartar aqui no meio do substrato, ou pode aproveitar como um acabamento, tá?
Nesse caso, a gente vai misturar. Aqui é importante a pinça, porque os cactos tem uns que tem um espinho um pouco agressivo, né? E aí a gente precisa da pinça. Vamos aqui deixar bem. Tá? Posiciona ele assim. Aqui temos o cacto estrela, que a gente vai utilizar também. E aí, com o resto do substrato que tinha no vaso, a gente já vem para poder firmá-lo melhor. Quando a gente está trabalhando com cacto, é melhor a gente ter um pouco mais de cautela, a gente demora um pouquinho mais, mas que ainda não tem muita prática. Aí a gente vai assentando. Vamos colocar o outro cacto aqui do outro lado. Uma dica legal de desenvasar as plantas seria aí afofando a lateral do vaso para que o torrão saia inteiro o máximo que a gente puder. As outras plantas que vão vir em seguida vão ajudar a segurar as de trás. Vão ajudar a segurar as de trás. Bom, agora que a gente posicionou as mais altas, certo? Atrás, a gente vai vir com as um pouco mais abaixo, tá? A gente pode trabalhar com esse outro cacto aqui, que é o Rhipsalis. Ele dá um contraste legal de forma nas que já estão aqui. A gente pode, ó, no vaso veio várias mudas, então a gente pode posicionar de um lado para o outro para igualar, né? Ele dá uma volumetria bem interessante. Caso a muda tenha ficado um pouco mais alta, a gente pode vir trazer só para um lado, né? Trabalhar aquela... Vou levar ela aqui mais para baixo, para ficar. No momento da montagem, a gente vai vendo que fica mais adequado. Eu gosto muito de trabalhar com ela entre as plantas. E aí depois a gente vem e traz uma cor, né? Essa aqui é a crassula. Ela, quanto mais sol, mais rosada fica. A gente pode trabalhar ela aqui no meio. Olha como ela fica bem bonita. E lembrando que esse cacto aqui ele tem um crescimento muito rápido, então ele vai, daqui a um mês mais ou menos, estaria bem mais preenchido. A gente pode vir aqui com o calanchoe, a florzinha, né? Para dar uma vida a mais. Ou vir com esse branco, tá? É uma suculenta também. Ele dá um contraste legal com todas as que estão aqui. Eu vou tentar colocar ele aqui no meio antes do calanchoe. Caso caia alguma folhinha, pode guardar, que isso aí já é muda. Olha que legal. Um ponto de luz assim no meio dos outros verdes, né?
Esse calanchoe, as flores vão secando e voltam a dar flores depois de uns meses, tá? E quanto mais sol, mais vermelhinha a bordinha da folha fica. Ó, esse aqui a gente consegue até elevar um pouquinho mais esse cacto. Tá? E para finalizar, a gente pode colocar alguma pendente para dar um detalhe aqui nesse lado, tá? Para trabalhar a simetria, aqui tem um ponto mais alto. E aí coloque algo mais pendente para cá. Vamos tentar encaixar aqui. Vamos dar uma sacudida, né? Ó, como dá um efeito bem interessante. E a parte de finalizar seria mesmo limpeza da base aqui da bolsa. Certo? Às vezes em cima da planta fica. E assim, o acabamento, tem um jardim às vezes que nem precisa, né? A própria base já tem aquele efeito, já serve por si só de... Mas se você tivesse algum cipó, algum galho seco, poderia colocar aqui no meio para dar alguma altura. Eu particularmente acho que aqui não precisa mais de acabamento, porque já é uma coisa que ficou bem natural, né? Ficou bem uma composição completa. E a questão da rega aqui, a questão da rega seria mesmo priorizar no substrato, evitar molhar a folha, né? Porque suculenta, se questão de molhar muito a folha, cria fungo, cria cochonilha. Então, com um bico, uma seringa, posicionar dentro mesmo da bolsa, para a rega ser feita. Sol pleno, numa varanda que pegue sol direto todo dia, né? Mais de 6 horas por dia, vai deixar esse mini jardim mais saudável. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou queira deixar algum comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Joselita Siqueira, nutricionista com experiência em panificação e arte culinária. E esse é o primeiro módulo do curso de panificação artesanal. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode me contactar através do fórum ou ainda por e-mail. Estaremos juntos ministrando aulas teóricas e práticas e disponibilizando dicas e orientações diversas a vocês sobre higiene no processo de produção de alimentos e principalmente produção de pães artesanais. Então, vamos começar? Este curso de panificação artesanal tem como objetivo principal destacar assistência a vocês no acesso a conhecimentos teóricos e práticos, na produção de pães artesanais para consumo próprio ou ainda auxiliar vocês para que possam obter um ganho extra diante dos desafios impostos pela crise global causada pelo avanço do Covid-19. Antes de colocarmos a mão na massa, é importante destacar alguns passos quanto à higiene e limpeza, tanto de quem vai preparar o alimento, quanto do local onde esse alimento será preparado. Também dos equipamentos e utensílios, bem como dos produtos que serão utilizados. Para isso, preparamos aqui algumas dicas de higiene e limpeza no que se refere à preparação de alimentos. 1. Lavar bem as mãos com água e sabão todas as vezes que formos preparar algum tipo de alimento.
2. Lavar todos os utensílios e equipamentos, os que forem possíveis, com água e sabão. Os que não puderem ser lavados deverão ser limpos com álcool 70% ou solução clorada de 1 colher de água sanitária para 1 litro de água limpa. 3. Lavar bem em água corrente frutas e verduras e depois colocá-los mergulhados em uma solução clorada por aproximadamente 10 minutos. Depois, lave-os novamente em água corrente. 4. Limpar bem mesas e balcões onde serão preparados os alimentos utilizando álcool 70%. 5. É importante também lembrar que quem irá preparar os alimentos deve utilizar alguns equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, como touca, luvas, máscaras e aventais. São equipamentos de segurança importantes para a proteção tanto de quem usa quanto para quem irá consumir esses alimentos. Para o preparo de pão de leite, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, aproximadamente, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 50 ml de óleo de soja, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 200 ml de leite morno, 1 ovo e 3 colheres de sopa de leite em pó integral. O modo de preparo dessa receita de pão de leite, ela vai servir como base para muitas outras massas, outros tipos de massas de pão. É um jeito simples de se fazer, mas com alguns detalhes para poder o resultado sair como esperado. Primeiro, o leite deve estar morno para agilizar o processo de fermentação. E aí vamos colocar o açúcar, o fermento e vamos dar uma misturadazinha para que esse fermento seja dissolvido aqui nesse leite morno. Após esse processo, vamos adicionar os outros ingredientes: o sal, a margarina e o óleo. Eu estou fazendo aqui numa quantidade um pouco mais reduzida do que o que está na receita, somente para vocês entenderem o processo de preparo dessa massa. A partir de aí, então, nós vamos começar a adicionar a farinha de trigo aos poucos, para que a gente vá acompanhando o ponto da massa. Jamais coloque toda a quantidade de farinha de uma vez só, porque isso vai depender muito da temperatura, da umidade. Então, a gente tem que ir colocando aos poucos, misturando, sovando, para poder achar o ponto ideal da massa. Vá colocando a farinha aos poucos e mexendo sempre. O processo aqui já de mexer já vai ativando o glúten que está na farinha de trigo, que isso que vai ajudar a nossa massa a crescer. Colocando a farinha e misturando. Vai chegar num ponto aqui, daqui a pouco, que nós não vamos mais ter condição de misturar com a colher, porque a massa já vai ficar mais firme. E aí nós vamos ter que meter a mão na massa, literalmente, tá? Lembre-se da temperatura do leite, ou se você não for usar leite, for usar água, da temperatura está somente morna. Se ficar muito quente o leite, se você colocar a preparação muito quente, vai estragar a fermentação desse pão. Vejam que já está chegando aqui em um ponto que a massa já está ficando bem firme. E se fosse uma quantidade maior,
já não estaria dando aqui para mexer com a colher. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos preparar aqui a mesa para a gente sovar. Você pode sovar aí na sua casa dentro de uma bacia maior, se tiver. Pode sovar em cima da bancada. Aqui eu estou usando o álcool 70 para fazer a limpeza do local. Faça sempre isso antes de expor o seu alimento a algum equipamento, a algum objeto. E aí vamos polvilhar um pouco de farinha para a massa não grudar. E vamos começar a sovar essa massa. Notem que eu não estou usando luva aqui no momento, porque algumas massas, elas acabam grudando, né? Grudam na mão, grudam entre os dedos, e se eu usasse a luva, ia grudar na luva também. Mas eu já fiz a higienização das mãos, já lavei com água e sabão. Então, já estou preparada para começar. Aqui a gente vai primeiro agregar a farinha à massa. Vai grudar um pouquinho nas mãos inicialmente, tá? E aí, assim que a massa estiver aqui no ponto, nós vamos colocar ela arrumadinha ali dentro da bacia de volta. Agrega a farinha primeiro e depois vamos começar o processo de sovar. Vocês perceberam que eu coloquei farinha, estou colocando a farinha aos poucos, para não passar do ponto, para a massa não ficar muito seca. Ela ainda está colando, vejam só. Ainda está colando. Então, a gente tem que colocar mais farinha, aos poucos, devagar, para não passar do ponto dessa massa e ela não ficar seca. Olhem só como é o sovar. Não é com a ponta dos dedos, senão a massa vai ficar entrando todo o tempo na sua mão. Você vai usar essa parte aqui da mão para ter menos contato aberto na massa. Agrega mais um pouco aqui de farinha. E vamos sovar. Ela não pode, essa massa, a massa de pão, ela não deve ficar muito seca, totalmente separada, né? Totalmente sem colar. É importante que ela grude ainda um pouquinho, porque a umidade também ajuda os elementos do fermento a trabalharem na fermentação, né? No crescer aqui da massa, ok? E durante o restante do processo, nós ainda vamos usar um pouco mais de farinha. E aí, se a gente deixar essa massa já no ponto de farinha, depois ela vai acabar ficando seca por causa de continuar ainda colocando farinha no restante do processo. Olha só, o sovar. Você vai amassando bem. E esse movimento aqui de sovar a massa leva aproximadamente 10 minutos. Até você perceber a massa extremamente fofinha, tá? Então, 10 minutos fazendo esse processo aqui, e aí nós vamos pegar a massa, polvilhar um pouco de farinha na bacia, que é para poder a massa não grudar, e vamos colocar a massa aqui. Daqui, você pode cobrir com um pano ou com um plástico filme para isolar a massa e ela permanecer quentinha. E assim, colocar para descansar até ela crescer
e dobrar de volume por aproximadamente 30 minutos. Tá? Esse tempo vai variar, é só você ficar observando se ela já cresceu. Se não tiver um plástico filme, pode cobrir com pano, vai acontecer da mesma maneira. Passados os 30 minutos de fermentação, ela vai ficar assim, tá? Vai crescer, ó, vai ficar fofinha, bem macia. E agora nós vamos mostrar o processo de modelar os pãezinhos e alguns jeitos, alguns modos de rechear eles. Então nós vamos, lembra que eu falei um pouquinho mais de farinha para a massa não colar. Vamos despejar essa massa aqui. Não é necessário mais sovar, tá? Ela já cresceu aqui até chegar a esse processo. E nós vamos cortar essa massa para modelar alguns pãezinhos aqui e rechear. Tem dois estilos que são os mais usados, né? Os modelos do formato da gente fazer os pãezinhos. Você pode fazer o pãozinho simplesmente redondo. Sabe aquele formato de pão de hambúrguer? Você pode fazer ele e ele ficar desse jeitinho aqui, tá? Então, venho aqui e forro a minha assadeira com um pouco de farinha, para a massa não grudar. E aí já vou colocando aqui os pãezinhos. Um outro modelo, que é muito, muito, muito utilizado, é o pão tipo bisnaguinha. Então, você abre a massa, tá? Estica ela um pouco, em formato retangular, assim, tá? E aí, ó, é só enrolar, dando uma leve apertadinha, e aí é só colocar na assadeira também. Vamos agora fazer um pouco mais diferente. Vamos fazer 2 pães recheados, já para você entender como é o processo de rechear os pães. Você pode rechear ele como a bisnaguinha, pães pequenos, ou pode rechear em pães grandes. Que aí você pode usar a assadeira do pão grande, pode usar a assadeira de pão de forma. Mas você deve abrir a massa, sempre em formato retangular. Eu não estou mais colocando, vocês veem que a massa aqui, ela está colando no rolo, né? Um pouco na mesa, mas eu não estou mais colocando farinha para minha massa não ficar tão seca. Então, é melhor que ela fique um pouquinho grudando ainda, para poder esse pão crescer e ficar mais fofinho. Para o pão de pizza, o recheio, no recheio nós vamos precisar o que é uma pizza sem o molho. Então, vamos colocar um pouco de molho de tomate, para ser a base do recheio do pão. E depois vamos para o recheio. Aqui a gente tem presunto, pode ser peito de peru também, cebola, queijo, mussarela, picadinho, e tomate e orégano, tá? Ó, tudo bem picadinho para poder a gente acomodar melhor esse recheio dentro da massa. Então, a quantidade aí vai a seu gosto, né? Quem gosta daquele pão bem recheado, pode colocar, só cuidado com a quantidade exagerada, para quando esse pão crescer e assar, ele não derramar o recheio. E aí você vem e dá uma fechadinha aqui, ó,
nas extremidades, para o recheio não sair quando esse pão crescer na hora de assar. E enrola, puxando a ponta lá do final, fechando, e dê uma apertadinha de leve para que esse pão não se abra durante a fermentação e lá no processo, na hora que ele for assar. Então, tá aqui o nosso pão de pizza. E vamos fazer o pão recheado de frango com catupiry. O processo é o mesmo, com a diferença de que o pão recheado com frango e catupiry, a gente não coloca molho. A gente já coloca o recheio de frango direto na massa. Esse recheio de frango, ele fica a critério de vocês. Vocês escolham como é o tempero, como deve ser, tá? Aqui eu desfiei o frango, temperei, refoguei com alguns temperos, cebola, pimentinha, cheiro verde. Coloquei milho verde e uns pedacinhos de azeitona. Então, você vem com o recheio, coloca, não coloque o recheio até as bordas da massa, porque senão também vai escapar esse recheio, vai sair. Tá? E aqui, ó, a gente vem com o catupiry. E vamos colocando, espalhando aqui o catupiry. O mesmo processo, tá? Nós vamos fechar aqui as extremidades aqui, para que esse recheio não saia daqui, não extravase. E vamos fechar o pãozinho. Alguns recheios que são mais oleosos, eles tendem a ter uma certa dificuldade para fechar o pão. Mas você empurra direitinho e enrola a massa que vai dar certo. E aí você vem e coloca na assadeira. Se preferir, você pode pincelar com um ovo batido, pincela os pães agora, nesse momento, antes dele fermentar. Porque ele vai precisar cobrir novamente com um pano ou com plástico filme e deixar ele crescer por aproximadamente 30 minutos ou dobrar de tamanho. Atenção à distância que são colocados os pãezinhos, coloque com pelo menos um dedo de distância entre os pães, para que quando ele cresça ele possa juntar, mas não colar nos outros pães. Tá? Olá, eu sou a professora Joselita Siqueira e este é o segundo módulo do curso de panificação artesanal. Neste módulo, vamos aprender a fazer pão de milho e pão de batata. Não deixe de conferir o material de apoio a essa aula, incluindo as receitas. Qualquer dúvida, estarei à disposição no fórum. Os ingredientes para o preparo do pão de milho são os seguintes: 350 ml de água morna, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 copo americano de fubá de milho, 100 gramas de fubá de milho para untar e polvilhar os pães, 70 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 600 gramas de farinha de trigo, aproximadamente, e 1 ovo para pincelar os pães. Para o preparo do pão de milho, é importante perceber que tem algumas diferenças em relação ao preparo de outras massas. Uma delas é que nós vamos pegar os primeiros ingredientes, que é a água morna, o 200 ml de fubá, de milho, o açúcar e o sal e o óleo, e nós vamos colocar no liquidificador e bater. Bater por aproximadamente 30 segundos, e aí vai formar uma espécie de creme. Esse creme
nós vamos colocar em uma bacia para só a partir daí a gente unir aos outros ingredientes. O fermento, nós vamos adicionar o fermento somente nesse momento. Depois que esse creme for para a bacia, nós colocamos o fermento, misturamos com uma colher e depois vamos adicionando a farinha de trigo aos poucos. Exatamente como acontece com as outras massas. Nós vamos colocando aos poucos a farinha, misturando com a colher e quando chegar em um ponto que não dá mais para manipular com uma colher na bacia, nós vamos untar uma bancada, uma mesa e vamos colocar essa massa lá e adicionando a farinha de trigo e sovando, como já foi mostrado no módulo 1. Então, nós vamos sovando essa massa até ela chegar àquele ponto que nós vimos da outra massa no módulo 1. Uma massa um pouco úmida ainda, um pouco colando ainda, um pouquinho, bem pouquinho nas mãos, mas que a gente consegue manipular sem grandes esforços. E daí é só a gente fazer a moldagem, né? Modelar os pães da forma como a gente prefere. Neste caso aqui, nós fizemos os pães em formato de pão de hambúrguer. Depois de modelados os pães, a gente coloca eles para crescer novamente, obedecendo o mesmo processo que já foi ensinado com as outras massas da massa de pão de leite no módulo 1. E aí, depois que tiver modelado já na forma onde ele vai ser assado, nós pincelamos esse pão com ovo batido e aí pegamos aquele fubá de milho, né, que sobrou e vamos com uma peneira sacudindo e botando em cima dos pães para que ele crie esse formato aqui com um pouquinho de fubá em cima e aí os pães eles ficam já praticamente identificados, que é pão de milho e com uma aparência melhor. Para o pão de batata, nós vamos precisar de 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar, meia xícara de chá de leite morno, 2 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de óleo, 1 xícara e meia de chá de batata cozida e amassada, e aproximadamente 5 xícaras de chá de farinha de trigo. Isso dá aproximadamente 650 gramas de farinha. Essa quantidade de farinha para o pão de batata vai variar de acordo com o creme de batata, com a batata amassada que vocês terão aí depois de cozida e amassada. Por quê? Em alguns momentos, em algum período do ano, as batatas elas ficam mais úmidas e depende também do tipo da batata. Quanto mais úmida essa batata estiver, mais farinha de trigo ela vai precisar para chegar ao ponto. Lembrando que não podemos adicionar toda essa farinha de uma única vez e nem colocar muita farinha para essa massa ficar completamente soltando da mesa e das mãos, porque senão o pão vai ficar muito seco. E aí ele não vai ter a qualidade esperada, que o pão de batata, ele tem como característica ser fofinho, macio, molinho. E para isso é necessário que a gente não use muita farinha de trigo, somente o necessário para chegar ao ponto da massa. Como a gente já viu, o ponto ideal lá no módulo 1. Olá, eu sou a professora Joselita Siqueira e este é o 3º módulo do curso de panificação artesanal. Vamos fazer hoje um pão recheado Romeu e Julieta e uma rosquinha de doce de coco. Para o saboroso pão recheado Romeu e Julieta, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 400 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 ovo, 200 ml de leite morno, 400 gramas de queijo coalho cortado em tiras, 300 gramas de goiabada cascão cortada em tiras também. E leite condensado e queijo ralado parmesão para cobrir e finalizar a receita. Para o preparo, nós juntamos os ingredientes
sólidos com os líquidos e vamos preparar a massa como a gente viu no módulo 1. O detalhe do pão doce que Romeu e Julieta é mais na finalização, porque o recheio, a forma de rechear também nós vimos no módulo 1 e o que muda somente são os recheios, que a gente usa o queijo coalho e a goiabada, cascão, coloca no recheio, enrola da mesma forma, mas na finalização deste pão, depois de assado, nós não pincelamos com ovo somente. Nós, ao finalizar, pincelamos com leite condensado e jogamos o queijo ralado aqui em cima do pão para poder contrastar o doce do leite condensado com o queijo e para combinar com o recheio, que é de queijo também, com goiabada cascão, que é doce. Dessa forma, os pães ficam assim, desse jeito, com um visual chamativo também. Para a rosquinha de doce de coco, você vai precisar de 300 ml de leite morno, 150 ml de óleo, uma xícara de açúcar, uma colher de café de sal, 2 ovos inteiros, uma colher de sopa de fermento biológico seco e aproximadamente 5 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. O leite condensado e o coco utilizado nessa receita, a gente usa para finalizar. O coco, de preferência, que ele seja ralado, ralo grosso, para poder não ficar sumido diante da receita. A montagem dessa rosca de coco, nesse formato aqui que vocês veem, a gente preparou da seguinte maneira: aquelas formas que tem um furo no meio, a forma de pudim, forma de pão com furo de bolo, né? A forma de bolo com furo no meio, nós fazemos as bolas, né? Como se fosse para pão de hambúrguer, a bola de massa. Colocamos 5 bolas com espaçamento de 1 dedo entre cada bola de massa dentro da forma com o furo no meio. Depois que ela cresce, depois de dar o descanso de 30 minutos nessa massa, ela já cresce e já fica quase nesse formato, porque ela vai terminar de crescer e assar no forno. E aí junta, mas fica parecendo uma flor, o formato da rosca aqui, desse jeito. E aí, depois de frio, a gente vem com o leite condensado, pincela e cobre com um coco ralado grosso aqui para poder finalizar e ficar dessa maneira como vocês estão vendo. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu me chamo Everaldo Costa. Serei o professor de serigrafia, tenho qualificação tanto na área serigráfica quanto de máquinas que estão trabalhando na mesma área. Esse é o nosso primeiro módulo de serigrafia e customizados. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, nos procure ou no fórum ou por e-mail. Aqui estão algumas demonstrações de produtos que a gente pode personalizar, usando a velha arte da serigrafia. Temos aqui sacolas TNT. Temos também sacolas plásticas. Vocês podem ver também sacolas de algodão cru. Tenho também copos, e aqui de várias cores, como o caso aqui dos long drinks, né? Canetas e balões. No decorrer do curso, nós veremos técnicas suficientes para vocês personalizarem qualquer um desses produtos ou até o que for da necessidade que vocês queiram personalizar. Silk Screen ou serigrafia é um processo relativamente simples que não exige equipamentos sofisticados e caros, podendo ser realizado em espaços pequenos como um quarto, nos fundos de sua casa, uma pequena garagem ou qualquer ambiente pequeno.
O princípio básico Silk Screen, do inglês tela em seda, ou também no grego chamado escrita em seda, é a impressão de uma figura em uma superfície através de uma tela. Essa tela, ou matriz, aqui é o exemplo de uma, é um tecido esticado e preso em um quadro de madeira, o qual possui uma trama fina, chamada de nylon, que permite a passagem da tinta. O desenho é gravado na tela com substâncias que vedam a trama ou tecido nas partes que correspondem ao desenho. Chamar esse processo de Silk Screen ou serigrafia é indiferente. Você vai encontrar esses termos utilizados em vários lugares, tanto em lojas de materiais como em lojas de especializados. O Silk Screen foi criado há muitos séculos, sendo utilizado pelos chineses antigos, modernizando-se com o passar do tempo. Com os processos industriais, a tela foi praticamente substituída pelo nylon e pelo poliéster, pois esses materiais são mais resistentes a substâncias químicas, que usam para gravar e também para limpar ou lavar essas telas. Muitos trabalhos diferentes podem ser produzidos com o silk, desde a estamparia de tecidos, como até a impressão, até de automóveis e circuitos impressos, circuitos eletrônicos. O processo para todos esses tipos de trabalho é o mesmo: a gravação do desenho na tela, a impressão do material. Bem, gente, então vamos à apresentação dos materiais. Para que a matriz serigráfica fique pronta e, depois de pronta, que nós venhamos a utilizá-la, é necessário esses materiais, e agora vou apresentá-los de forma individual. Nós vamos começar pelos produtos de limpeza e de proteção. Como vocês estão vendo, estou de avental, né? Vocês podem providenciar, comprar um pronto ou até produzi-lo, sem dificuldade. Então temos luvas para lavagem, pincel, pode ser de espessura 1 polegada ou até 2 ou maior, água sanitária, independente da marca, uma tesoura, estilete. Como vamos trabalhar em alguns momentos com produtos que são de química forte, indispensável máscara, que fique ao critério de vocês. Eu tenho aqui uma de feltro e uma já mais profissional. Estopa. Aqui eu vou mostrar para vocês essa turma que vai nos ajudar a preparar as matrizes. Eu tenho aqui a emulsão. Como vocês percebem, duas cores, verde e a azul. Todas as duas combinadas com um produto chamado sensibilizante vão fazer com que eu prepare as matrizes serigráficas. A emulsão junto com o sensibilizante, a emulsão verde com o sensibilizante, são utilizadas na preparação da matriz que vai trabalhar com tintas à base de água. E a emulsão azul com o mesmo sensibilizante vão preparar a matriz que vai trabalhar com produtos à base de solvente. Eu tenho agora o rodo. O rodo ele pode ser adquirido no tamanho que você desejar, 15, 20, 25, 30 centímetros, ou você pode adquiri-lo em metro. E a partir de então você particiona de acordo com a sua necessidade. Aqui eu tenho tinta à base de água, tinta e seu devido solvente. Nós vamos conhecer melhor quando formos aplicar. E tenho aqui uma cola específica, a gente chama de cola base, que é onde a gente vai colocar para as superfícies pelas quais nós vamos personalizar não fiquem soltas.
EVA, de qualquer espessura e cor. Transparência, transparência, folha, transparência. Uma régua metálica ou uma espátula, faz o mesmo processo. Um cartão de crédito que vocês vão descartar, ou um cartão telefônico. Na preparação das matrizes nós vamos utilizar grampeador e, claro, grampo. Com a ausência deles, o percevejo serve. Seda, munil, poliéster. Na verdade, este tecido é o que é utilizado para, junto com a moldura de madeira, preparar as nossas matrizes. Um secador de cabelo. Secador. E uma garra metálica onde nós vamos fixar as matrizes para começar a trabalhar. Faltando o último, vou pegar aqui, que é a gente chama de berço. Essa ferramenta nos ajuda na personalização de camisas. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se tiver com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e nos vemos no próximo módulo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Everaldo Costa e esse é o segundo módulo do curso de Serigrafia e Customizados. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato através do fórum e do e-mail. Bem, vamos agora preparar as matrizes serigráficas. Bem, a matriz ela é composta por um quadro de madeira, tamanhos variados. Quando você chegar na loja adequada, a loja apropriada que vende os materiais, de acordo com sua necessidade, você vai encontrar um quadro com tamanhos diversos que vai lhe suprir. Este aqui é um quadro 40 por 40. Nele agora nós vamos preparar uma matriz que vai personalizar usando tintas à base de água. E como isso é determinado? Bem, o tecido ou seda, ele tem gramaturas ou tem espessuras que variam de acordo com a quantidade de fios que eu tenho na vertical e na horizontal. Este aqui é um nylon de 44 fios. Quanto mais fina for a tinta, mais esse nylon tem que ser fechado. E essa numeração, claro, vai aumentar. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com dois tipos de nylon, dois tipos de tecido. O 44 fios para tintas que vão usar a base de água, elas são mais densas, mais grossas. E o 120 fios, ele é bem mais fechado, vou mostrar depois para vocês, que vai utilizar tintas que usam solvente, ou seja, elas são bem mais finas, bem mais solúveis, bem mais dissolvidas. Na preparação da matriz, algumas técnicas são necessárias para que eu venha a ter o mais esticado possível o nylon no quadro de madeira. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos preparar a matriz para começar a trabalhar. Então, vamos mãos à obra. Eu preciso, como disse para vocês, de um grampeador, mas com a ausência dele você pode usar percevejos, utilizando a mesma técnica que eu vou usar com o grampeador. Então, vou colocar o nylon, o tecido, em cima da minha moldura, o meu quadro de madeira, e escolher um canto. O canto que eu escolher, nele eu vou pontear. O canto frontal a ele,
os dois formando o vértice, eu dou uma esticada no tecido, seguro e também dou a ponteio. O mesmo processo no canto oposto. Dou uma esticada, olha, seguro e... Bem, como vocês estão vendo aí, grampeei 3 cantos do quadro de madeira. Aqui o tecido está esticado e aqui está esticado. E vocês podem ver que ele daqui está cheio de rugas. Esse espaço que está esticado, agora eu vou preencher. Grampeando, claro. Pronto. Preenchido os dois lados, agora chegou o momento de esticar o tecido para que eu tenha um acabamento perfeito na matriz. Eu particularmente gosto de fazer isso aqui, ó. No canto frontal ao que eu comecei, eu dou uma esticada e ponteio. Eu comecei aqui, ponteei os cantos invertidos, esticados o tecido, e agora eu só ponteei. Você observe que continua flácido. Agora nós vamos fazer o processo de esticar a malha, o tecido, o nylon, o nil, como vocês vão encontrar esses termos todos no mercado. Eu levo a matriz para a lateral da mesa que eu estou trabalhando, para que ela fique certa. Certa com a mesa, como está aqui. A partir de então, eu vou esticar o tecido, esticar, bem esticado o máximo que eu puder, e a proporção que eu vou esticando, eu vou grampeando a peça. Pronto. Grampeei essa parte superior, já deu a perceber que o tecido já deu uma esticada considerável. Agora é o acabamento final. Mesmo procedimento. Vou levar a lateral que falta ser grampeada para ficar alinhada com a lateral da mesa, onde eu vou esticar e grampear. Pronto. Observem como ficou o tecido. Bem esticado. O suficiente para trabalhar e sem nenhuma ruga. Agora, eu vou fazer o acabamento. O acabamento normalmente eu faço, vamos fazer com estilete, tirar as sobras. Algumas pessoas gostam de utilizar junto com o grampo, grampear um cadarço, um pedaço de fita, alguma coisa que reforce e dê mais uma garantia de que o grampo vai ficar mais fixo na madeira. Esse acabamento você pode utilizar, ou depois que fizer o acabamento aqui, você utilizar uma resina, usar um verniz, ou um tipo de cola onde possa ter um acabamento, ou então um contato maior para afirmar e segurar melhor o tecido na moldura de madeira, do quadro. Pronto. Primeira etapa concluída. O que nós vamos fazer agora é um processo de montagem de uma mesa de gravação. E o que é uma mesa de gravação? Para que a matriz serigráfica fique pronta, é necessário que ela passe por um processo de revelação, onde o desenho, a imagem, a arte que você tem, vire
a matriz para que você possa utilizá-la jogando tinta no material que você vai personalizar. A matriz serigráfica, ela é emulsionada e passada por um processo de revelação. A mesa de revelação, a mesa de gravação, vocês podem, depois de alguma pesquisa, a mais prática e ideal, e confesso a vocês que é a que eu utilizo, eu encontrei esse produto final que eu vou mostrar para vocês. O que eu utilizei para fazer? Vocês podem perceber, eu tenho aqui um quadro serigráfico. Um quadro serigráfico. E eu comprei o maior que eu encontrei. Uma peça de vidro um pouco menor do que o quadro de madeira. E essa peça de vidro fixada à madeira. Vocês podem ver. Tem uma peça de alumínio que fixa o vidro ao quadro de madeira. Esse vidro tem espessura? Qual a espessura ideal? Na verdade, o que eu preciso ter como referência é a maior transparência possível do vidro. Então você pode encontrar aí uma peça de vidro que você queira trabalhar, a moldura ideal para que ela se encaixe e fixar. Para que a mesa funcione, o processo de luz ideal, eu preparei aqui uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão com um furo no fundo e sem, claro, a boca, né? Essa caixa de papelão vai servir como se fosse a mesa. Se você puder revestir o fundo com papel alumínio, melhor ainda, papel branco. Tenho aqui uma lâmpada de 30 watts. Esta lâmpada é uma lâmpada fluorescente. Você pode utilizar também uma lâmpada de LED. O que importa, na verdade, é que quanto maior for a potência da lâmpada, menos tempo a sua matriz vai demorar para gravar. Com esta lâmpada e esta minha mesa, as matrizes que estão utilizando emulsão à base de água gravam em 3 minutos e as matrizes que utilizam emulsão à base de solvente gravam em 2 minutos. Esse processo pode ser feito ao sol, mas se você puder ter em seu estúdio de serigrafia uma mesa, vai agilizar o processo de você trabalhar bem perto. Como é que funciona? Bem, aqui eu vou colocar a lâmpada no fundo da caixa. Embaixo vai ter a minha matriz no ponto de ser gravada. E quando eu ligar a lâmpada, contando o tempo, minha mesa vai ter a funcionalidade. O que nós vamos fazer agora é um processo de emulsionar a tela. O termo emulsionar é porque eu estou usando a emulsão. E quando vocês perceberam, aqui ela está, o tecido que está assim esticado aqui, o nylon, ele é para tinta que vão usar a base de água, ou seja, a densidade é mais grossa. Então eu vou utilizar a emulsão para tintas à base de água. A emulsão, na verdade, a sua consistência é de uma cola. Ela vai fazer realmente o trabalho pelo qual nós estamos precisando quando ela é misturada ao sensibilizante. Este produto, ele é, como o próprio nome diz, sensível à luz. Então, todo o processo que nós vamos fazer aqui não deveria ser feito aqui por conta da incidência de luz. Então, ele deve ser feito num local onde eu tenha a menor luminosidade possível ou que não exista a incidência de raios catódicos, onde tem no sol, e em lâmpadas que sejam fluorescente ou LED. Se você tiver lâmpadas incandescentes, você pode trabalhar normalmente, que não vai interferir no processo de gravação da matriz. A emulsão, ela é misturada ao sensibilizante numa proporção de 1:10. Para vocês terem uma ideia, este vidro de sensibilizante deveria ser misturado no todo
com este vidro de emulsão. O processo não pode ser feito todo de uma vez e guardado e você for utilizando aos poucos. Essa mistura tem que ser feita cada vez que você for utilizar. Então, eu tenho que levar essa regra de 1 para 10. Se você tiver como medir, o faça com uma seringa, com um medidor. O ideal é que fique nessa proporção de uma medida para 10. Essa regra vale tanto para a emulsão à base de água, quanto para a emulsão à base de solvente. Então, vamos à mistura. Eu estou utilizando aqui a medida do trabalho, né? A medida da experiência. Pronto. A proporção de 1 para 10. Vou misturar bem. No decorrer do trabalho, eu vou perceber que vai faltar. Digamos que você misturou e foi pouco a quantidade que você misturou para trabalhar, para emulsionar a tela. Não tem problema, pode misturar mais quantidade e continuar o processo. Se você misturou e percebeu que a quantidade excedeu, sobrou, eu vou dispensar, vou jogar fora? Ah, interessante. O ideal é que você mantenha essa mistura que sobrou em um local onde ela não tenha nenhuma incidência de luz. Então procure um reservatório onde ele vai ficar ali guardado e que não haja incidência de luz para que ele não perca a propriedade de ser sensível à luz. Quanto tempo depois dessa mistura pronta eu posso reutilizá-la? Você pode reutilizar, por experiência, 1 semana, até 10 dias após você ter misturado. Mas o ideal é fazer a quantidade certa para o seu trabalho. Vocês devem ter achado estranho quando eu, na apresentação dos materiais, falei do cartão telefônico com cartão de crédito. Mas é para cá que ele vai utilizar. Eu poderia utilizar uma calha apropriada, que vocês vão encontrar na loja, uma calha apropriada para emulsionar a tela. Mas a ideia é justamente que vocês utilizem material de fácil acesso, de custo bem menor e que venha ajudar no processo da mesma forma. Então vamos emulsionar a nossa tela, nossa matriz. O ideal é que o processo, que a emulsão fique o mais homogêneo possível e o mais fino possível. Então, o que eu faço? Eu espalho toda, certo? Vamos espalhar ela toda aqui, ó. Interessante frisar que o processo está sendo feito aqui, mas o ideal é que fosse no local onde tivesse a mínima incidência de luz. Uma vez que eu espalhei, olha, eu espalhei de um lado e do outro. Agora, tirar o excesso. Como eu tiro o excesso? A palheta ou o cartão que você tem, você inclina ele, ó. Dá para observar que a emulsão ela tem um tom brilhante. Quando eu levar agora para o processo de secagem, ela vai ficar fosca. Pronto. Eu espalhei bem espalhado a camada a mais fina possível. E agora nós vamos para o processo de secagem.
Bem, vocês vão perceber que a matriz já é emocionada, a tonalidade como ficou seca, ela fica fosca. E está no ponto de nós fazermos a revelação. Vamos, na verdade, gravar para revelar. A imagem que nós queremos colocar é esta. Nós vamos agora prepará-la para jogar na matriz para revelar. Bem, aqui, como vocês estão percebendo, eu imprimi no papel comum. O ideal era que eu utilizasse papel quanto mais transparente possível. Seria papel arroz, a própria transparência, papel vegetal. E como a ideia é utilizar o que mais pode estar de fácil acesso a você, surge uma ideia que nós utilizamos no cotidiano, que é jogar na impressão em papel comum óleo de cozinha. Né? Vou espalhar bem. E agora vocês percebem o produto final. Essa aqui, basicamente, é a ideia de quanto mais luz passar pelo papel, melhor. O que eu quero, na verdade, é que a impressão, que como vocês estão vendo aqui em preto, faça sombra na projeção da luz. Então, no local desejado, onde eu quero fazer a gravação, eu coloco a imagem, o desenho, e vocês vão perceber que ele coloquei de forma inversa, em espelho, como chamamos, para que justamente quando eu vá trabalhar com a matriz, na posição normal, a imagem fique de frente para mim. E agora nós vamos colocar a mesa que nós aprendemos como fazer, a mesa de gravação, para a gente gravar a nossa matriz. Então, como funciona? Vou pegar a matriz. O ideal aqui era que eu tivesse algum apoio por baixo. Você pode usar uma espuma, pode usar livros, pode usar algo que possa pressionar a matriz, o tecido da matriz. Eu vou utilizar basicamente o que eu tenho aqui. Somente a força da própria matriz. Vou jogar agora a moldura, a minha mesa de vidro que eu preparei. Agora venho e faço o processo de cobrir o local onde eu quero fazer a revelação e agora projetar a luz. Como vocês entenderam, a luz vai passar pela arte, aonde está em preto vai fazer sombra, aonde nós jogamos a mistura de emulsão com sensibilizante, e aonde está a sombra, quando nós jogarmos água, vai fazer o processo de revelação na matriz. Então, gravando, só lembrando, a mistura que estou utilizando aqui, que é para tintas à base de água, nessa minha lâmpada de 30 watts, vai demorar 3 minutos para gravar. Gravamos a matriz, levei para lavagem e trouxe. E depois de processo de secagem, está no ponto de ser utilizada. Só relembrando, a matriz 44 fios, com emulsão para tinta à base de água, e nós vamos já daqui a pouco utilizá-la, onde nós vamos personalizar tecido, TNT, já para testar o produto final da nossa gravação. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se tiver com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e nos vemos no próximo módulo. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.